Quero cumprimentar aí a todos que me acompanham nesse momento, com um grande abraço. Novamente agradecer a você que me acompanha nas lives às terças-feiras, manifestar aqui o meu sentimento, né, de pesar, a minha continência em respeito àqueles que partiram ao longo desse período em que nós estivemos aí convivendo, né, com a evolução da pandemia, do coronavírus, Covid-19, manifestar o meu rogo a Deus, no sentido de que Ele, Deus, possa prover, possa sustentar, possa amparar as famílias dos enlutados que conviveram com as perdas ao longo desse período e que certamente precisam de alento, de conforto, de suprimento e de esperança para que possam continuar desenvolvendo suas habilidades, vivendo, enfim, estando, convivendo com esse cenário de guerra com o qual estamos convivendo. É um prazer saber que ao longo desse período diversas pessoas, tanto no Brasil, quanto no estado do Amazonas, quanto em Presidente Figueiredo e até mesmo em outros países, estão nos acompanhando nas redes sociais e, de alguma maneira, compartilhando conosco algumas ideias, sugerindo alguns temas, enfim, é um grande prazer poder contar com você. Hoje eu estou com um traje aqui um pouco escuro, até mesmo em homenagem aí, como um gesto, de pesar para aquelas pessoas e para as famílias das pessoas que nos deixaram ao longo desse período. Quero iniciar a nossa live de hoje deixando uma mensagem para você, uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança, considerando que nós estamos aí durante a implantação da campanha de vacinação relativa a essa prevenção ao coronavírus e à Covid-19. E eu, nas minhas leituras que tenho feito, me encontrei uma frase que Roosevelt proferiu durante o seu discurso de posse na presidência dos Estados Unidos em 1905. Ele disse o seguinte: não existe um motivo razoável pelo qual deveríamos temer o futuro, mas existem vários motivos por que deveríamos encarar o futuro com seriedade, sem nos escondermos da importância e da relevância dos problemas que se apresentam, tão pouco temendo abordá-los com o firme propósito de resolvê-los corretamente. Então, eu quero deixar essa frase para você, e também, é claro, eu sempre costumo a fazer referência a um livro que eu considero o livro dos livros, que é a Bíblia, e durante essa semana eu pude fazer algumas postagens, e um dos trechos da Bíblia que postei foi aquele de Salmos, que diz o seguinte, que se o Senhor, se Deus não edificar, não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então, a nossa confiança verdadeiramente, acima de tudo, está em Deus, e, como sempre tenho dito, confiando em Deus, com fé nele, com foco na missão, fazendo a nossa parte, no Brasil, passaram a utilizar esse termo em seus marcos regulatórios para que pudessem amparar algumas decisões. E nós decidimos que iríamos conversar um pouquinho em relação a esse termo, lockdown, e diversos outros termos também, as palavras-chave
que envolvem a nossa live são prevenção, enfrentamento, isolamento vertical, isolamento horizontal, distanciamento social, quarentena e lockdown. Na outra parte da live com o tema lockdown que fizemos, nós conversamos um pouco em relação ao conceito de lockdown, né? A origem da palavra, o conceito, e eu vou relembrar a você para que nós possamos estar na mesma página, né? Você que não pôde nos acompanhar na semana passada, vai estar relembrando esse termo, né? Saber qual é o conceito dele, o que ele significa, e vai poder acompanhar a nossa live, e ao final da live nós vamos aí apresentar um ponto de vista com relação a pelo menos 15 medidas que nós entendemos que deveriam ter sido tomadas, adotadas já lá atrás, para que nós pudéssemos passar por esse período de pandemia com o menor impacto, perdendo uma quantidade menor de vidas, né? Minimizando esse risco, o impacto da pandemia na vida, no cotidiano dos amazonenses, no cotidiano dos manauaras, no cotidiano dos figueiredenses, dos parintinenses, enfim, no estado do Amazonas, os municípios que o compõem, né, o povo que reside nos municípios que compõem o estado do Amazonas, de 62 municípios, e no Brasil, nos diversos estados. O que nós temos percebido até aqui é que nós estamos vivenciando uma guerra de vaidades. Está muito claro, eu acredito que para todo o Brasil, para o povo que é consciente, para o povo que é inteligente, para o povo que compreende que as políticas públicas elas precisam convergir na direção do interesse público ou das necessidades do cidadão. Você que me assiste, você que nos acompanha, você que é inteligente, se você é uma autoridade que está envolvida com o sistema de governo, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, certamente compreende o que eu estou falando. Se você é apenas uma pessoa interessada no tema que nós estamos conversando e não tem conhecimento a fundo de planejamento, de medidas de prevenção, medidas de enfrentamento, né? Se você não participou e não participa de qualquer política de Estado que verdadeiramente esteja sendo concebida e ofertada à população para que essa pandemia seja controlada e nós tenhamos ou passemos, né, pela pandemia, por essa crise, com o menor impacto possível em relação a vidas ceifadas e também a integridade física, né, das pessoas que são acometidas pela Covid-19. Eu posso falar com propriedade em relação a esse tema porque eu estive na linha de frente da prevenção e do enfrentamento ao coronavírus e à Covid-19 no município de Presidente Figueiredo, e fui vitimado, né, pela Covid-19. Eu, enfim, fui contaminado, né, pelo coronavírus e cumpri a minha etapa no sentido de estar em quarentena, sendo acompanhado pelos médicos, e graças a Deus eu passei por essa experiência e estou aqui para contar essa história. Mas muitas outras pessoas não estão hoje conosco para contar a história. E nesse sentido, eu quero fazer um parêntese, eu quero cumprimentar algumas pessoas que verdadeiramente, se estiverem sendo visualizadas como pessoas que podem contribuir na gestão, na solução dessa crise, essas pessoas devem estar inseridas nesse contexto. E aí eu quero mandar aqui a minha
quero fazer aqui, prestar minha continência, né? Minha continência à equipe do Centro Integrado de Comando e Controle de Presidente Figueiredo, né? A Secretaria Municipal de Ordem Pública e Integração em Presidente Figueiredo, e certamente a equipe que hoje está à frente da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Integração e do Subsistema Integrado de Comando e Controle em Presidente Figueiredo e do Centro Integrado de Comando e Controle em Presidente Figueiredo, que foi concebido como um case de sucesso e que está à disposição da sociedade figueiredense para que possa, a partir do modelo de gestão integrada implementada em Presidente Figueiredo, desenvolver as melhores práticas e, com isso, promover bons serviços, relevantes serviços de prevenção e enfrentamento ao coronavírus e à Covid-19, mitigando, reduzindo os riscos e fazendo com que a população de Presidente Figueiredo passe por essa onda do coronavírus com o menor impacto possível. Também quero fazer uma referência à Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Eu estive à frente da Secretaria de Gestão Integrada, Planejamento e Gestão Integrada, né? E hoje quem está à frente é o Coronel Hermes. Eu quero mandar aqui um grande abraço ao Coronel Hermes, minha continência a toda a equipe que está aí. Eu tenho visto ultimamente algumas postagens onde aparece o ambiente ali da Secretaria, da SEAGE, Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada do Estado do Amazonas. E quero mandar aqui a minha continência e também o meu respeito em relação ao trabalho que aquela equipe desenvolve e que tardiamente está sendo reconhecido, está sendo assimilado e está sendo valorizado para, com esse modelo de gestão integrada que foi uma boa prática, um case de sucesso deixado como legado para o Estado do Amazonas, agora está buscando, entre aspas, correr atrás desse prejuízo. E eu quero aqui, em tempo, prestar a minha continência e dizer que, graças a Deus, esse povo está acordando para entender que uma crise do tamanho, da dimensão como essa, precisa ser encarada com seriedade, com pessoas competentes, sem vaidades, utilizando as melhores práticas já desenvolvidas para que o prejuízo seja o menor possível para as vidas das pessoas, para a integridade física das pessoas, para os municípios, para o Estado e para o Brasil. E também quero aqui prestar minha continência à equipe que está hoje no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Secretaria de Operações Integradas, a Secretaria hoje de Operações Integradas, né, que está sendo conduzida por um delegado da Polícia Federal, e nós também passamos por lá. No Estado do Amazonas nós tivemos 3 pessoas que passaram ali pela Secretaria de Operações Integradas, a Secretaria que hoje está com o Sistema Integrado de Comando e Controle Nacional sendo administrada ou gerenciada por ela. Então quero prestar aqui também minha continência a essa equipe que está ali em Brasília, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, com essa equipe que está à frente do Sistema Integrado Nacional de Comando e Controle. Eu faço referência a essa estrutura, porque lá no final, ao final da live de hoje, você vai ver o quanto essa estrutura é importante, relevante, necessária para que a boa gestão possa acontecer e nós possamos chegar ao final de uma crise com os melhores resultados alcançados. Eu quero aqui mandar o meu alô para um número enorme de pessoas, está passando aqui na minha telinha. Desculpe, eu não vou citar
os nomes que estão aqui passando, né, porque são muitos nomes e eu vou correr o risco de deixar de citar algum, mas eu percebo que muita gente interessada nesse tema está participando da live agora, alguns que convivem com essa gestão, outros que são simpatizantes, outros que de alguma maneira me ajudam nessa concepção, e eu quero agradecer a todos vocês, porque a razão de eu estar aqui é justamente por saber que aí do outro lado nós temos milhares de pessoas que estão nos acompanhando e que entendem que é necessário abordar esse tema com responsabilidade, fazendo novamente menção à citação que eu exteriorizei no início da live de hoje. Não existe um motivo razoável pelo qual deveríamos temer o futuro, mas existe sim existem muitos motivos, vários motivos, porque deveríamos encarar com seriedade, sem nos escondermos da importância dos problemas que se apresentam, tampouco temendo abordá-los com o firme propósito de resolvê-los corretamente. Como é que nós resolvemos corretamente esses problemas? Eu estava conversando com algumas pessoas, em particular conversando com a Márcia, minha esposa, ao longo dessa semana, e eu falava o quanto eu fiquei satisfeito por ter realizado a live passada, a primeira parte dessa live, no dia 12 de janeiro. Porque a partir dali eu pude acompanhar a evolução dessa crise nacional e até da crise mundial, né, que repercute aqui no Brasil, no nosso país, no estado do Amazonas, em Presidente Figueiredo e nos outros municípios, e pude perceber que muito daquilo que nós abordamos no dia 12 foi tratado ao longo desse período, ao longo dos últimos 7 dias com os quais convivemos. E eu percebi que houve muito ajuste no modelo de planejamento, nos planos adotados e também na gestão integrada, no modelo de gestão integrada. Também eu percebi que nós tivemos ali muitas trocas de acusação. Eu me lembrei de um texto, que existe ali na Bíblia, onde Deus, após conceber o mundo, após criar o homem, a mulher, quando Adão peca, que Deus o chama para conversar com ele, pergunta a ele: o que tu fizestes, por que tu sabes que estás nu, por um acaso você comeu do fruto da árvore da vida? Ele diz: não, a mulher que tu criou, que você providenciou para mim, me enganou. Aí chama lá Eva: o que você fez? Não, uma cobra, a serpente, a serpente me enganou. Aí, enfim, Deus vem tratando dessa sequência de trocas, de acusações, da maneira que ele define. Então, lá em Gênesis, você que conhece aí a Bíblia, que confia em Deus e sabe que a palavra de Deus a palavra, ela não passa e ela se cumpre em nossas vidas. Estou fazendo esse registro porque é muito interessante, eu consegui fazer um paralelo em relação ao que eu tenho visto ultimamente. Você vai para o governo federal que acusa o governo estadual que acusa os outros governos, e ninguém tem culpa. Você não consegue chegar a um culpado, você não consegue chegar, ou seja, todo mundo quer se desonerar da parcela de culpa que tem em relação ao cenário atual com o qual estamos convivendo nas diversas esferas de governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Sempre a culpa está na gestão anterior, sempre a culpa está em uma determinada pessoa A, B ou C, e você percebe que as pessoas que deveriam parar um pouco para poder analisar os erros cometidos ao longo desse processo, elas querem tão somente apontar o dedo para alguém que porventura seria o culpado, se eximindo
da responsabilidade de poder tratar do problema, conforme Roosevelt diz aqui, né, com seriedade, focado exatamente na solução dos problemas. Falha no planejamento, incapacidade de definir cenários, de identificar os pontos fortes, os pontos fracos, de identificar as oportunidades, de identificar as ameaças, incapacidade de conceber marcos regulatórios competentes, né, consistentes, profundos, que possam amparar as ações dos gestores e também possam, com isso, resguardar a integridade física do cidadão que está tendo sua vida ceifada por esse mar de inconsistência e de incapacidade. Me desculpem, eu preciso falar dessa maneira. E aqui eu não estou apontando o dedo para a pessoa A, B e C, eu não vou citar nome de pessoas e não quero aqui também avaliar até que ponto essas pessoas erraram, elas foram displicentes ao longo desse processo. O fato é que a displicência aconteceu, o fato é que o planejamento falhou, o fato é que diversos fatores que deveriam ter sido identificados em tempo hábil não foram identificados, portanto não houve previsão, não houve provisão e não há manutenção de recursos para poder fazer com que as pessoas que já foram ceifadas tivessem suas vidas poupadas e muitas ainda que estão nessa fila, infelizmente, daqui por diante ainda tenham suas vidas ceifadas e nós tenhamos que conviver com famílias enlutadas, com esse cenário de guerra e de perda com o qual nós estamos convivendo. Pois bem, nós já aqui manifestamos nosso sentimento, nossa continência para aqueles que partiram e vamos voltar então à palavra-chave que é lockdown. Essa palavra, ela é uma palavra de origem inglesa, do inglês antigo, só relembrando, a palavra ela é uma composição de lockdown. Até 1975, o termo, até 75, o termo definia o ato de manter prisioneiros em suas celas. E hoje também indica diferentes protocolos, lockdown, diferentes protocolos de isolamento de pessoas em diversas situações para evitar algum perigo ou malefício. Nós falamos também que lockdown é uma medida extrema, à medida em que você acompanha um planejamento, à medida em que você define um bom plano de contingências e decorrente do plano de contingências, ou seja, você identifica as variáveis de risco, quais são os riscos presentes para que nós possamos, para cada risco, definir uma melhor estratégia de resposta. Então, o risco 1, a possibilidade de termos uma demanda grande de oxigênio e não termos uma capacidade instalada no estado, no município, no Brasil, capaz de prover o oxigênio necessário para que a nossa infraestrutura de saúde possa estar provida, suprida de oxigênio, evitando centenas de mortes. Análise de cenários. Eu vou citar aqui um modelo que nós empregamos durante os grandes eventos no Brasil e no estado do Amazonas. Ficou para o Brasil, ficou para o estado do Amazonas um grande legado e ficou para o município de Presidente Figueiredo um grande legado nesse sentido, o modelo processo de planejamento integrado, onde ao se deparar com um problema X, um cenário X, em que haja a necessidade da interação
de várias agências, da interação de várias esferas de governo, federal, estadual e municipal, é definido a composição de um colegiado com a participação efetiva dos representantes das esferas de governo e também na esfera específica de governo, ou seja, esferas de governo federal, estadual e municipal, e na esfera de governo federal, os diversos ministérios que interoperam para que uma ação com essa dimensão possa encontrar os recursos necessários disponíveis em cada um dos ministérios, a fim de que nós possamos compor um bom plano integrado, não um plano isolado, não um plano desintegrado, não um plano oportunista, mas um plano integrado que seja capaz de atender as demandas presentes, as variáveis presentes, as variáveis de risco presentes no mapeamento feito para que um planejamento seja concebido, para que um plano de ação integrada seja definido, a fim de que nós possamos alcançar os resultados esperados. Na esfera de governo estadual, da mesma forma, Então, quais as secretarias que interoperam com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância em Saúde Estadual, e que deveriam estar compondo o colegiado integrado no centro de comando e controle estabelecido, deixado como legado no estado do Amazonas, para reunir multiagências, para reunir representantes diversos em um único ambiente e ali identificar quais são as capacidades instaladas em todas as áreas de gestão para que, para que se possa alcançar o resultado esperado. Então, recentemente nós tivemos, no meio de uma pandemia, uma grande prova realizada, em que essa prova que foi realizada, ela exigiu que parte da população se deslocasse de suas residências até um local para realizar essa prova presencialmente. Mais atrás, nós tivemos o quê? As eleições municipais. Tivemos as eleições municipais em meio a uma pandemia. Essa eleição, ela poderia ter sido, ela foi até adiada, a realização da eleição, mas ela poderia ter sido adiada com um olhar, um horizonte maior, um cuidado maior para que nós não estivéssemos convivendo agora com esse momento, esse cenário de pandemia com o qual estamos convivendo. Nós estamos vendo que a culpa recai nas grandes aglomerações. A culpa está recaindo, por exemplo, nos movimentos que foram feitos e que tornou-se necessário você ter diversas pessoas presentes em um mesmo ambiente, seja num ambiente de confraternização, seja num ambiente em que as pessoas obrigatoriamente precisam se deslocar para poder realizar uma tarefa, seja no momento em família, ou seja em uma praça pública. Então, o grande indicativo é de que as aglomerações nos últimos tempos fizeram com que nós chegássemos ao cenário atual em que estamos perdendo muitas vidas. Houve um recrudescimento da pandemia no Brasil, a começar pelo estado do Amazonas, e nós perdemos o controle disso tudo. Percebam, quanto mais proativos nós formos, os gestores públicos forem, quanto maior for a dedicação e a capacidade de
não abrir mão de processos de planejamento, de não abrir mão de um colegiado integrado, da multidão de conselhos, para que possam discutir, debater nesse ambiente e identificar em um ambiente democrático, com participação ampla, tanto dos gestores públicos quanto também da população, para que se construa um bom plano e esse plano seja um plano capaz de alcançar os objetivos. Quanto maior for essa capacidade dos nossos líderes, maior e melhor será, maior a amplitude dos benefícios que serão ofertados, né, à população, e melhor a política pública ou a estratégia no sentido de alcançar o bom resultado esperado, fazendo com que aquilo que se definiu como meta e como objetivo seja alcançado ao final de uma determinada etapa, de uma determinada fase ou do desenvolvimento de um plano. Mas o que nós percebemos e continuamos percebendo é que a ausência dessa capacidade e deixar de lado boas práticas, bons legados, contribuiu para que nós pudéssemos chegar onde estamos. Eu falei ainda há pouco, vou começar pelo menor tamanho, né? Pela menor dimensão da esfera de governo. Vou começar por presidente Figueiredo. E em presidente Figueiredo, falo aqui com conhecimento de causa, porque até o final do ano de 2020, em presidente Figueiredo, nós vínhamos trabalhando com marcos regulatórios, legislação, ou seja, o Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus e à Covid-19 se debruçou e decidiu que não apenas representantes da esfera de governo municipal deveria estar tratando desse tema, mas também a comunidade deveria estar tratando desse tema, e o poder legislativo e o poder judiciário, juntamente com o Ministério Público, deveria estar tratando desse tema. Da prática, dessa boa prática, nós decidimos então, a partir do aval do governante municipal, encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei. Percebam, não foram decretos, não, projetos de lei que foram encaminhados à Câmara Municipal para que nós tivéssemos uma lei robusta, marco regulatório, marco legal robusto, aprovado pela Câmara Municipal. E aqui faço até uma referência, né, que no seguinte aspecto, que o projeto de lei, quando era encaminhado para a Câmara Municipal, ele era encaminhado com uma visão técnica, a visão da vigilância em saúde municipal, a visão dos técnicos de saúde da Secretaria de Saúde Municipal, a visão dos técnicos de gestão de crise, né, da Secretaria Municipal de Ordem Pública do município, com um horizonte temporal de 3 meses para a vigência da lei. Os 3 meses ali previstos implicava, né, na melhor gestão, na eficiência das medidas a serem adotadas, para que essas medidas elas fluíssem com o menor custo, permitindo um espaço de tempo maior para que a gestão pública se adequasse a elas, a população pudesse assimilar, pudesse se educar, né, e nós chegássemos ao final daquele período com melhores resultados. Nós tivemos uma dificuldade em Presidente Figueiredo, porque a Câmara Municipal decidiu, ao arrepio da recomendação técnica, porque o projeto de lei encaminhado era um projeto de lei que era discutido, debatido nesse ambiente de colegiado, com a participação de representantes da Câmara Municipal, com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público,
do Conselho Municipal de Saúde, né, para que nós pudéssemos ali encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei que fosse robusto e amparado por análise e decisão técnica. E durante pelo menos 5 meses nós recebíamos da Câmara Municipal uma lei aprovada com a vigência de apenas 1 mês. Uma coisa, no meu entendimento, absurda, né? Mas pelo menos nós tínhamos uma lei que amparava o plano integrado das ações de prevenção e enfrentamento com base no plano de contingências, né, que deu origem ao Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento, mais adiante ao Gabinete de Crises, que funcionou, desculpem aí, eu tive aqui um incidentezinho, né, que funcionou, né, durante um determinado período, até que a gestão anterior transicionasse para a gestão atual. Sei que existe um decreto vigindo em Presidente Figueiredo, né, foi baixado um decreto e que existe um Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento. Nesse sentido, quero aqui parabenizar a atual governança, né, mas quero deixar aqui, para não ficar em tom apenas de crítica, uma sugestão de que se retome o Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento, como está previsto no decreto, e que esse comitê ele faça uma análise da legislação que foi concebida anteriormente. Isso é legado, gente. Não precisa reinventar a roda. Faça uma análise das leis encaminhadas, a última lei vigente que vigiu até o dia 4 de janeiro de 2021, e eu tenho certeza do que estou falando, porque estando compondo esse comitê integrado e coordenando, né, assumindo o papel de coordenação ali, nós tínhamos a missão de, juntamente com o PGM, né, com o Procurador-Geral do Município, estruturar essa lei e encaminhar via Secretaria de Governo à Câmara Municipal. Então, até o dia 4, a Lei 871 esteve vigindo em Presidente Figueiredo. Não sei se nos últimos dias, essa semana, agora, ontem, na sexta-feira, alguma lei foi publicada. Se tiver sido, por favor, eu peço que as pessoas que estão me acompanhando, Presidente Figueiredo, me assessorem, porque aí eu já deixo aqui antecipadamente meu pedido de desculpa, mas pelo que tenham acompanhado até aqui, existe um decreto vigente, 2 decretos, aliás, um outro desdobrado ultimamente do decreto do governador do estado. Aí deixo também a mesma sugestão para o governo do estado. Nós estamos aqui apresentando propostas de solução. Nós não estamos fazendo a crítica pela crítica, nossa crítica não é destrutiva. Quando criticamos no sentido de acender a luz e buscar apresentar propostas de solução para que aquelas pessoas que estão no processo decisório e que podem decidir, decidam pelo correto. Deixem as politicagens de lado, as diferenças pessoais de lado e trabalhem com as melhores pessoas, trabalhem com o melhor modelo, trabalhem para que as vidas sejam preservadas, a integridade física das pessoas sejam preservadas, trabalhem para que ao final de uma grande crise como essa, nós possamos sair melhores, nós possamos sair mais fortes, né, com melhores práticas também, e possamos deixar como legado para gerações futuras casos de boas práticas, de melhores práticas. Isso é muito importante, tá? Então, assim, eu percebi que também no estado do Amazonas nós não adotamos a prática de conceber projetos de lei para encaminhar para a Assembleia Legislativa, para que o Legislativo seja participante, né, tenha comprometimento com a legislação vigente e possa ajudar, né, o governante estadual a fazer com que aquela lei seja cumprida. Então isso é compartilhar. Vocês já ouviram falar
em gestão participativa. Eu estou falando aqui diversos termos. Ainda há pouco nós participamos aí de uma proposta, né, de um novo modelo de gestão para o município. Deixamos aí uma proposta de um novo modelo de gestão que poderia muito contribuir, e novamente, né, a minha proposta aqui, na condição de ex-comandante-geral da Polícia Militar, de ter passado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, por um momento em que nós buscamos apoiar ali a concepção do Sistema Integrado de Comando e Controle Nacional, uma breve passagem por lá, por ter participado efetivamente da implantação do Sistema Integrado de Comando e Controle Estadual, né, onde esse sistema se tornou referência nacional. Por conta dessa referência, nós fomos convidados, cito aqui, além de ter citado o Coronel Hermes, que esteve ocupando uma cadeira no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, o nosso Tenente Coronel Muniz, que daqui a pouco verei coronel com certeza do Corpo de Bombeiros, esteve lá comigo, compondo a equipe de planejamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública, diretoria de operações, onde nós estivemos ali apresentando o modelo do processo de planejamento integrado, que foi pioneiro no estado do Amazonas, levando para lá, que se transformou no processo de atuação integrada e que até hoje está, de alguma maneira, amparando as decisões e o planejamento que vem sendo originado ali na Secretaria e na Diretoria de Operações Integradas, né? Mando aqui novamente o meu valor. No caso de Presidente Figueiredo, da mesma maneira, nós temos aí muito conteúdo, nós desenvolvemos um modelo diferenciado, inovador. Presidente Figueiredo tem até dificuldade para replicar esse conteúdo, porque muito do que foi implementado ainda não está formalizado em termos de doutrina, salvo pelos relatórios mensais de atividade de gestão. Quero aqui novamente deixar uma sugestão aí para os gestores públicos que estão empoderados hoje, Presidente Figueiredo, deem uma lidinha nos relatórios mensais de atividade de gestão, deem uma lida no relatório anual de atividade de gestão que foi deixado, vejam a doutrina de comando e controle, o processo de planejamento integrado. Eu estou vendo aqui que o Alexandre Liz, que esteve aí secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos durante muito tempo, Presidente Figueiredo também secretário de Turismo, e participou desse colegiado, e várias outras pessoas que participaram desse colegiado e que nos acompanham. Eu não estou aqui fazendo menção a pessoas que estiveram conosco em uma outra gestão, menosprezando a gestão atual, não, e tampouco fazendo aqui uma análise tendenciosa. A minha análise ela é técnica, a análise, a crítica é construtiva, e nós estamos deixando sugestões para que aquelas pessoas interessadas na melhor gestão, no princípio da eficiência da gestão pública, possam adotar essas melhores práticas, amadurecê-las, melhorá-las e consolidá-las, dando continuidade e fazendo com que o nosso cliente principal, o cliente da gestão pública, que é o cidadão, seja alcançado com melhores serviços. Faça isso, Você que tem a oportunidade de estar nos acompanhando, veja aí no que você pode melhorar e conte com a gente, conte sempre com a gente, porque nós estamos à disposição para contribuir com os melhores serviços a serem ofertados ao cidadão, aquele que está lá na ponta, aquele que é nosso cliente, seja em Presidente Figueiredo, seja no estado do Amazonas, seja no Brasil, onde quer que seja. Você que está me acompanhando nessa live, novamente, nós estamos aqui focados no tema lockdown, acabamos aqui de esclarecer esse tema, e vamos agora
passar aqui por outros conceitos, né? O conceito de prevenção, por exemplo, um bom plano de prevenção e enfrentamento. Prevenção é um conjunto de atividades e medidas, né, que feitas com antecipação, busca evitar um dano ou mal. Então, assim, quanto maior for a nossa capacidade de adotar medidas preventivas, melhor será o nosso desempenho no sentido de evitar que o dano maior aconteça. Por isso é tão importante o planejamento. Por isso é tão importante fazer uma análise correta de cenários. Por isso é tão importante preparar uma infraestrutura, aumentar a capacidade instalada para poder atender aquelas necessidades que virão, prospectar, ser capaz de enxergar o futuro, provendo, né, prevendo, provendo e mantendo essa provisão para que os serviços públicos estejam bem atendidos, né, os servidores públicos atendidos e, estando bem atendidos, com uma boa infraestrutura, possam também, né, possam estar ofertando serviços em nível de excelência ao cidadão. Enfrentamento é uma outra palavra-chave, né, que nós disponibilizamos aí na nossa live. Então, a ação de enfrentar é encarar de frente um problema e enfrentando uma crise. Então, já aconteceu, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia, o coronavírus avançou, de alguma maneira nós esquecemos de fechar a porta antes de o ladrão entrar, agora o ladrão já entrou e nós precisamos agora enfrentar essa crise, né? Fazer com que o prejuízo, o resultado negativo seja menor. Então nós temos que trabalhar com bastante cuidado, com bastante com pensamento e procedimentos cirúrgicos, para que nós possamos poupar quem deve ser poupado e possamos neutralizar quem deve ser neutralizado. Nesse caso é o coronavírus, nesse caso é a Covid-19, nesse caso é a ineficiência. Vamos neutralizar tudo isso para que as vidas sejam poupadas e não sejam ceifadas, para que nós possamos ter melhores resultados. Vamos planejar corretamente, vamos prever o que tem que ser previsto, vamos fazer as aquisições corretas, vamos dotar os servidores com os meios necessários para que eles possam desenvolver bem suas tarefas, seus papéis. Vamos mapear o problema, diagnosticar o problema. Eu percebo que uma das grandes dificuldades que muitas pessoas, muitos gestores têm é de priorizar. Como é que você prioriza algo em relação à gestão pública? Agora nós estamos aí no plano de vacinação. E esse plano, ele priorizou alguns segmentos da sociedade ou da gestão, por exemplo, os profissionais de saúde. Eu, sinceramente, entendo que esse plano ele precisa ser revisto minuto a minuto. O plano de vacinação que foi apresentado tanto pelo governo federal, quanto que foi apresentado pelo governo do estado e aqueles que serão apresentados pelos municípios, precisam ser revisados minuto a minuto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no processo de planejamento integrado existe, uma fase, uma necessidade no dia, de todos os dias, nós estarmos conversando no início do dia, no final do dia, para avaliar a evolução da crise. Nós decidimos que iríamos iniciar a vacinação pelos profissionais de saúde, mas alguma coisa aconteceu que eu não vou conseguir ter os profissionais de saúde disponíveis para oferecer a eles a vacina como prioridade. Mas eu tenho outros profissionais que estão na linha de frente, que estão disponíveis, como, por exemplo, os profissionais de ordem pública e segurança, como, por exemplo, outros profissionais que atuam na área de saúde, que não são médicos e que não são enfermeiros, que não estão dentro da classe médica, mas que estão no interior dos hospitais, que estão nas policlínicas, que estão nas unidades básicas de saúde,
e que precisam ser imunizados para poder continuar desenvolvendo seus trabalhos, porque perdendo esses profissionais, o dano é muito grande. Nenhum médico vai conseguir fazer, né, o que um auxiliar de serviços gerais que trabalha no interior de um hospital precisa fazer, porque se ele deixar de estar adotando os procedimentos médicos, ele vai deixar de lado a sua prioridade para fazer faxina, para fazer limpeza, para fazer higienização, e esses profissionais precisam, não são médicos, né? Não são enfermeiros, não são da classe médica, mas estão no interior das unidades hospitalares, estão desenvolvendo suas tarefas com risco tão grande quanto, ou maior até, do que os profissionais de saúde. E isso é inteligência, né, gente? Isso é trabalhar com planejamento ajustável. Para que isso aconteça, esse ajuste precisa fluir de uma análise diária, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Gente, nós estamos convivendo com uma pandemia que no Brasil, né, pelo menos no estado do Amazonas, ela teve a sua primeira versão do plano de contingências apresentado no mês de março do ano de 2020. Nós estamos no dia 19 de janeiro. Daqui a pouco nós vamos estar com um ano de crise. Um ano de crise. Eu falei para vocês que me acompanham, né, contei um pouco da minha expertise, da minha experiência do passado, né, eu falei um pouco do uso da palavra lockdown nos Jogos Pan-Americanos em 2007. Eu falei do uso da palavra lockdown nos Jogos da Copa do Mundo em 2014. Eu falei do uso da palavra lockdown, claro que com uma outra vertente, nos Jogos Olímpicos Mundiais em 2016 no Brasil. E agora nós estamos utilizando a mesma palavra com uma concepção, um direcionamento um pouco diferente, mas com a necessidade de compreensão igual, né, para que nós possamos alcançar os resultados esperados no ano de 2020 e lá no ano de 2007, nos Jogos Pan-Americanos, Parapan-Americanos e no Mundial de Judô. No ano de 2014, nos Jogos de Futebol da Copa do Mundo, e no ano de 2016, nos Jogos Olímpicos, nós não tivemos uma necessidade de aplicar regras de engajamento, regras de isolamento, regras de prevenção e de enfrentamento durante um período tão longo. Nós estamos caminhando para um ano de operação e nós precisamos parar para entender que quanto mais capazes de planejar e de ajustar esse planejamento ao longo da linha do tempo, desse horizonte temporal, da evolução da crise, nós formos, melhores resultados nós vamos alcançar. Então chega, né, de incompetência, chega de improviso. Agora é hora de planejar, planejar, planejar e planejar, de melhorar, melhorar e melhorar, e de oferecer, oferecer e oferecer serviços em nível de excelência para a população como um todo. Então, é preciso, naquilo que ainda é possível prevenir, naquilo que é necessário enfrentar, e é preciso decidir corretamente, é preciso decidir com competência. Por isso, nós deixamos uma lista de 15 variáveis que qualquer pessoa pode adotar conhecendo os conceitos de planejamento integrado, de gestão integrada, de processo de planejamento integrado. E se não conhecer, pode, quem tiver capacidade para isso, contratar uma consultoria ou convidar pessoas que conheçam para que possam desenvolver. Vamos deixar as vaidades de lado e agora vamos começar a nos unir em prol de uma causa. Que causa é essa? É a guerra contra o coronavírus e a Covid-19. A causa é pela preservação da vida,
pela preservação da saúde, da integridade física das pessoas e por um amanhã melhor, sem medo de analisar, sem medo de avaliar, sentando com quem compreende, contando com quem pode ajudar e fazendo o melhor para que a população seja alcançada com as melhores práticas. Então, esses termos todos precisam ser compreendidos e adotados da melhor maneira. Então, gente, nós falamos um pouco em relação à palavra lockdown. Também nas informações, no conhecimento que eu disponibilizo na live, né, na segunda parte também vou disponibilizar, nós falamos um pouco em relação ao distanciamento social. O que é o distanciamento social? Diferente de lockdown. É o ato de se distanciar, de se afastar de outras pessoas, e o seu cumprimento não depende, né, de penalizações. Né? Não existe uma forma de penalizar quem está descumprindo o distanciamento social. Então, nós temos acompanhado, temos percebido que é necessário que você mantenha um distanciamento de 1,5 metro e 2 metros. Né? Então, isso é uma coisa que você precisa fazer. Daí, eu deixo uma frase, né? Com fé em Deus, com foco na missão, fazendo a nossa parte, nós vamos vencendo. Então, Deus faz a parte dele, nós estamos focados na missão, nós fazemos nossa parte, usamos máscara, higienizamos nossas mãos, mantemos o distanciamento social, né, cumprimos as regras previstas na legislação vigente. Quando chega a hora de estarmos isolados obrigatoriamente, 19 horas, 20 horas, 21 horas, até as 5 da manhã, né, cada um vai estar na sua casa, cumprindo as regras, né, e os gestores fazendo a sua parte, planejando bem, prevendo, provendo e mantendo essa provisão para que os serviços públicos sejam realizados a contento. Então, o distanciamento social, ele está previsto aí nos protocolos, mas ele não é algo que a legislação vigente possa impor uma penalização. O isolamento obrigatório, nós temos visto que é diferente do lockdown. O isolamento obrigatório é uma coisa, o lockdown é outra coisa. Né? O isolamento obrigatório é aquele período em que as pessoas são convidadas a permanecerem em sua casa sem sair de lá durante um determinado período. Para que fosse o lockdown, eu teria que ter aquelas condições, né, que estão previstas naquelas 15 variáveis que eu deixo como sugestão, né, estarem previstas ali para que pudesse cumprir uma regra de lockdown. Então, lá no final, eu deixo ali essas 15 medidas que considero fundamentais para que um lockdown ele seja bem sucedido, né? E deixo ali também uma consideração. Como nós já estamos chegando aí ao final da nossa dos nossos últimos momentos, né, da nossa live de hoje, eu deixo ali um pensamento, tá? Esse pensamento diz o seguinte: o desprezo às boas práticas é uma atitude medíocre. É medíocre, de quem é mediano, está abaixo da média, né? Conduz a descontinuidade, gera desperdício e resultados deficientes. Resultados inovadores surgem de inovação e não da mesmice, não de mais do mesmo. Quem espera alcançar resultados diferentes praticando velhas práticas está redondamente enganado. Vai alcançar os mesmos resultados, vai dar com os burros na água e com a cara na parede, vai sangrar, porque resultados diferentes se obtêm com gestão inovadora, né, com propostas diferentes. A gestão integrada e o processo de planejamento e atuação integrada já estão consolidados como boas práticas e promovem resultados eficientes e satisfatórios para seus públicos-alvo. Nesse sentido, aí eu elenco as 15 propostas para que nós possamos alcançar uma melhor estruturação do planejamento e melhores resultados. A primeira delas é planejamento integrado. Então, é analisar
o cenário, as fortalezas, as oportunidades, as fraquezas, as ameaças, os fatores críticos de sucesso, analisar, identificar muito bem e definir estratégias. Tá? O marco legal, a lei nos ampara, não nos ampara, nós precisamos conceber novas leis. Como é que nós vamos construir as novas leis? A quem nós vamos encaminhar? A definição de estrutura de governança e gestão integrada. Então é necessário definir a liderança situacional. Numa crise como essa, a vigilância em saúde e os profissionais de saúde são líderes situacionais, mas a gestão integrada, a coordenação global, ela cabe a gestores competentes. Normalmente, quando o gestor maior, o governante, tanto em âmbito federal, estadual quanto municipal, quando ele avoca para si a gestão de uma crise como essa, ele acaba se embolando, ele acaba se enrolando, ele precisa empoderar alguém que possa, em seu nome, coordenar uma ação como essa, para que ele possa estar monitorando, participando efetivamente, mas essa pessoa possa se dedicar integralmente nessa governança, nessa gestão, prestando contas a ele, é a melhor. E definir uma estrutura de comando e controle, né? Um comitê integrado de crises, o comitê técnico, né? As coordenações locais, tanto em âmbito municipal quanto em âmbito de regiões, em um determinado município, ou até mesmo no âmbito das comunidades em determinado município. Então, definir essa estrutura de gestão, contar com eles, reunir com eles para poder fazer uma boa gestão. Essa estrutura de governança é fundamental e o sistema de comando e controle, ele existe para isso. Sistema integrado de coordenação, comunicação, comando e controle. Ter capacidade de se comunicar rapidamente e de ofertar respostas rápidas, prontas respostas com qualidade para poder ganhar essa guerra. A definição de metas e objetivos claros. Não adianta, né? Eu costumo citar sempre uma frase célebre do Sêneca que diz: nenhum vento é favorável para um barco que não sabe onde quer chegar. Ou seja, quem não sabe para onde vai e qualquer caminho leva, não chega a lugar algum, está perdido. Então não seja mais um perdido, seja um que tem alvo definido, meta definida, objetivo definido e vai cumprir essas metas e esses objetivos, resguardando vidas e sendo, ao final, aplaudido pela população. A delimitação dos perímetros. Se você vai definir por um lockdown, defina o perímetro e saiba que você precisa ter capacidade de preservar aquele perímetro, controlar a entrada e saída, né? Para que as regras previstas na decisão do lockdown, elas possam estar sendo cumpridas com pessoas fazendo cumpri-las. Isso é fundamental. A definição de locais para a entrada, para a saída, por onde é que passa, por onde é que entra, por onde é que sai, a definição de regras para acesso, em determinado horário, quem é que pode entrar, quem não pode entrar, o veículo é higienizado, não é higienizado, as pessoas terão a sua temperatura medida, né? Quem for encontrado com a temperatura acima daquilo que é normal, para onde é que vai ser encaminhado, qual o procedimento, qual o protocolo a ser adotado, isso é muito importante. A definição de postos de controle de acesso, a infraestrutura para os locais. Não adianta você jogar as pessoas no terreno e não dar a elas condição de trabalho. Precisa, aquele local, aquele posto vai funcionar 24 horas, eu preciso ter pessoas 24 horas desenvolvendo atividade ali, eu preciso ter ali um local adequado para que essas pessoas estejam trabalhando, equipamentos para que essas pessoas possam utilizar, enfim, um bom plano de comunicação é fundamental. A definição de quando começa, de quando termina, o monitoramento dessa evolução, tudo isso é muito importante. Bom, gente, outra vez nós falamos um pouco mais em termos de cenário, deixamos aqui algumas propostas, para que aqueles que estão interessados na boa gestão possam desenvolver um bom plano integrado de contingência,
de ações voltadas para o enfrentamento, o combate ao coronavírus e à Covid-19, ou qualquer que seja a crise que esteja presente, né? E na próxima live nós vamos voltar falando especificamente em relação, tratando especificamente em relação dessas medidas. Novamente, eu quero encerrar aqui essa live de hoje, cumprimentando a você que esteve me acompanhando. Eu percebi que o Alexandre Lins aí esteve atentamente nos acompanhando. Um grande abraço aí, meu amigo Alexandre Lins. Quero mandar um grande abraço aí para todos que me acompanham. Hoje eu tive o prazer aí de ter a Márcia, minha esposa, me acompanhando aqui na live também, minha ajudadora, né? A pessoa competentíssima que me ajuda muito. E a você que está aí do outro lado, você que é residente em Presidente Figueiredo, que é residente no estado do Amazonas, você que é residente no Brasil ou em qualquer parte do mundo, está sendo assolado por essa grande crise mundial. A você, sendo cristão, não sendo cristão, que professa fé, que não, enfim, eu digo sempre que melhor é confiar em Deus, né? Porque quando tudo falha, é nele que nós nos refugiamos. E, novamente, minha continência a todos aqueles que partiram ao longo desse período e meus sentimentos a você que em sua família teve alguém que foi ceifado aí pelo coronavírus, pela Covid-19, e um abraço a você que está na linha de frente. Sucesso, que Deus te abençoe, né? A você que está aí nas igrejas fazendo essa corrente de oração, seja igreja evangélica, igreja católica, enfim, seja qual for a sua religião, que você seja abençoado por Deus e que continue. A você que você está fazendo esse esforço de coletar gêneros aí, né? Eu tenho visto aí uma grande onda de solidariedade para você que está compondo essas equipes. Parabéns, que Deus te abençoe também, tá ok? E vamos que vamos, com fé em Deus, fazendo a nossa parte, vencendo. Até a próxima live. Você que assistiu aqui vai ter a oportunidade de assistir novamente. Quero mandar um grande abraço aí para o povo figueiredense, para o povo amazonense, para o povo brasileiro e para você que está aí em outras partes do Brasil. Hashtag Juntos contra a Covid-19, Juntos por Figueiredo. Eu acredito Brasil, eu acredito Manaus, eu acredito Amazonas. Vamos juntos, curta, assimile e compartilhe. Até a próxima live.